nas suas redes sociais. Tá aí, né, Ielzão na área, né, depois de um tempo, né, pra gente falar de derrota do Flamengo. Uma derrota ridícula pro São Paulo. São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 no Morumbis, tá? Em um jogo em que o Flamengo não entrou em campo, basicamente. O time não fez uma boa partida. O time esteve mais perdido como um todo do que cego em tiroteio. Foi uma partida horrorosa do Flamengo. Uma partida péssima desde a defesa até o ataque. O Flamengo, o técnico Tite poupou alguns jogadores por causa do duelo da Copa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras, mas pô, desses campeonatos que o Flamengo ainda tá disputando, que é a Copa do Brasil, o Libertadores e o Brasileirão, a Copa do Brasil é, digamos ali, um torneio de menos valor, sabe? Apesar de ser um torneio importante, mas pô, o Flamengo quer a Libertadores, tem que querer o Brasileiro. Claro que tem que querer também a Copa do Brasil, mas menos do que o Brasileiro e a Libertadores. Mas aí, cara, o Flamengo foi a campo hoje. O time foi pra campo hoje bem modificado em relação ao jogo contra o Palmeiras. E quando o jogo começou, você já viu ali que poderia dar ruim, porque aos 2 minutos do primeiro tempo, o São Paulo começa no ataque com o cruzamento do Rafinha após lateral pro Caleri. Ele bate chapa de primeira e aí na sequência o Ayrton Rato finaliza, toca de cabeça e manda pra fora. E na sequência, por volta de 5 minutos do primeiro tempo, o Ferreirinha, ele rouba a bola, toca entre as pernas do Wesley e aí o Ross fez a defesa. Você já vê ali, nesse duelo Ferreirinha e Wesley, que hoje o Wesley esteve mais perdido que segue o tiroteio, como sempre. Não fez nada de bom hoje, Wesley. Ele, tanto defensivamente quanto ofensivamente, não ajudou em nada o Flamengo. Só atrapalhou. E, pra piorar, no teve um lance que o Lucas Moura, ele disparou após um lançamento do Alan Franco, passou pelo Wesley, bateu de direita e o Rossi fez a defesa. E o Flamengo só finaliza pela primeira vez aos 22 do primeiro tempo. Chute do Gabigol. Ele bate de canhota após o passe do Matheus Gonçalves e aí a bola bate na marcação e foi pra fora. Pra você ver o nível do primeiro tempo do Flamengo, o nível do jogo do Flamengo em geral. Essa foi a única finalização do Flamengo no primeiro tempo. E aí, teve um lance do que o Caleri, ele consegue meter uma caneta absurda no Wesley. Hoje a defesa do Flamengo esteve mais perdida que segue em tiroteio. O Alan, que foi o volante titular junto do Léo Ortiz, quando entrou em campo, ele corria atrasado, chegava atrasado na jogada. Não foi uma partida boa do Alan, foi uma partida péssima. Péssima, horrorosa. O Alan não fez uma boa partida. E aí terminou o primeiro tempo com um domínio total de São Paulo. Com a dupla dinâmica de Lucas Moura, Ferreirinha, conseguiu fazer o que quer, fazendo o que queria pra cima do Wesley, com o Caleri assustando. E aí, no intervalo, o Tite tira o Bruno Henrique e bota o Gerson, que pra mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro desse ano. E você já vê que o time meio que mudou um pouquinho da água pro vinho. Porque aos 4 minutos do segundo tempo, teve uma troca de passe e o Gerson e o Wesley quase faz o gol. Ele chuta até bem. Deslocou o Rafael. Se essa bola entrasse, seria um nunca critiquei dos mais absurdos, sabe? E aí na sequência, a saída errada do São Paulo no campo de defesa, o Lucas Moura, ele perde a bola, o Léo Ortiz dá o bote, ele adianta e acha o espaço, finaliza. Finaliza bem. Mas a bola foi pra fora. E aí fora isso, o, o Flamengo não fez mais nada. O São Paulo partiu para o ataque, cruzamento do Wellington pelo lado esquerdo, o Caleri cabeceou e a bola foi para cima do gol do Rossi, já sendo ali o, o,
prenúncio do que viria aos 16 do segundo tempo, e foi o que aconteceu. Depois que o São Paulo foi pro ataque, o Alan, ele erra, ele, como sempre, ele perde a bola na marcação, e aí o São Paulo vai pro ataque, ganha escanteio, a bola cruzada pelo Ayrton Rato, cruzada de canhota, o Caleri cabeceia muito bem, a bola vai no ângulo, o Rossi fica parado e o Caleri faz 1-0. O Davi Luiz, ele chegou atrasado para marcar o Caleri. Pra você ver o quanto a defesa do Flamengo hoje estava mais perdida que segue o tiroteio. E aí, só aos 17 do tempo, 1 minuto depois do Flamengo ter sofrido o gol, Carlinhos e Alan saíram e entraram em todos as caídas. O Alan, ele ficou, acredite se quiser, mais de 60 minutos no jogo. O Alan não fez nada, era para ter sido no intervalo. O Tite não mexeu, não botou o Alan no banco. Só botou o Alan no banco, só tirou ele do jogo. Não tomou o gol. Não tomou o gol. E o São Paulo quase fez segundo. O Ferreirinha passou por cima da marcação do Flamengo. E aí o Lucas Moura finalizou, sobrou o próprio Ferreirinha que não conseguiu finalizar. E o Rossi fez a defesa. Mas aí o Flamengo teve alguns suspiros, mas foi só troca de passes. Nada que pudesse prejudicar a defesa do São Paulo. Aí depois o Tite bota o Lohan e o Vitor Hugo no lugar do Vinha e do Lohan, mano. Você vê o quanto o time hoje esteve mais perdido que segue o tiroteio. E aí depois teve mais finalizações do São Paulo, mais oportunidades e acabou assim 1 pro São Paulo, 0 pro Flamengo. Você vai olhar nas finalizações, o São Paulo finalizou 12 vezes contra 8 do Flamengo. Mas as finalizações do Flamengo foram bem porcas e só 2 tiveram perigo de fato, que foram justamente no início do segundo tempo. Com o chute do Wesley e o chute do Léo Ortiz. Foi uma partida muito boa do São Paulo, mas péssima do Flamengo. Hoje o Flamengo foi a campo com o Rossi no gol, a defesa com Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Matias Vinha. Léo Ortiz, Alan, Gabigol e Matheus Gonçalves no meio de campo. Na frente o Carlinhos e o Bruno Henrique. Entraram no decorrer do jogo o Vitor Hugo, Ayrton Lucas, Lohan, Arrascaeta e Gerson. Time treinado pelo Tite. Rossi, vou dar 7 pro goleiro Rossi. Foi uma partida até ok do goleiro argentino, né? É verdade que ele tomou o gol e tal, mas basicamente ele não teve culpa. O Caleri ele foi bem e a defesa foi muito mal. Wesley vai ficar com um 4. Jogador que foi muito mal hoje, como sempre. Defensivamente e ofensivamente, 1-0 à esquerda, né? Não foi uma partida boa. Deu tudo errado para ele. Davi Luiz e Léo Pereira vão ficar com 2,5. Davi Luiz, ele já tá velho, é verdade, mas, ele falhou em várias coisas. O Léo Pereira eu não preciso nem dizer. O Léo Pereira hoje, ele fez a partida no mesmo nível que ele fazia em 2020, até o início da era Dorival Júnior em 2022. Falhando, errando tudo e mais um pouco do que ele fez na defesa. Quando tinha oportunidade de ataque, quando tinha escanteio, ele vai lá e faz a falta de ataque. Tudo errado o que o Léo Pereira fez hoje. Matias Vinha idem, não precisa nem dizer, vai ficar com a mesma nota Wesley, que foi 4, 4,5. Hoje foi uma avenida pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ferreirinha e Lucas Moura fizeram tudo e mais um pouco pra cima de Wesley e de Vinha. Péssima partida do Vinha hoje. O Ayrton Lucas é titular. Léo Ortiz, 6. Foi uma partida fraca do Léo Ortiz. Foi basicamente um dos poucos que queria jogo. O Alan vai ficar com 0 absoluto. 0 absoluto pro Alan. Que jogo ruim do Alan, como sempre.
Não tem nível para ser titular nem do 15 de Jaú, mano. Imagina do Flamengo. Uma partida péssima do Alan. Gabigol, 4. Foi uma partida bem ruim do Gabigol. Não conseguiu fazer nada no ataque. Defensivamente, até que ele ajudou na marcação, sabe? Tava conseguindo ajudar mais na marcação do que o Alan. Defensivamente, eu daria 7 pra ele. Ofensivamente, eu vou dar um 0, mas pra mim fica com 4, vai, o Gabigol. Matheus Gonçalves, 4 também. Partida péssima do Matheus Gonçalves. Tudo que ele fazia no jogo, ele errava. Carlinhos vai ficar com vai ficar sem nota, né? Não pode fazer nada no jogo. Bruno Henrique vai ficar com um 3,5 também. Jogo bem desastroso do Bruno Henrique hoje. Tá voltando de lesão, é verdade. Tá voltando a ganhar ritmo, mas, né? Foi uma partida bem ruinzinha. Vitor Hugo, 0. Vai ser 0 assim como o Alan. Foi uma partida péssima do Vitor Hugo. Entrou só pra fazer nada, basicamente. Só fez cagada ele. Ayrton Lucas, 5. Tentou dar uma nova dinâmica pro jogo no lado esquerdo, mas não adiantou de muita coisa. Lohan vai ficar sem nota. A Arrascaeta vai ficar com 6, assim como o Gerson. Foi o Gerson entrar no início do segundo tempo que ele deu uma melhorada no time. Deu uma melhorada na ofensividade, na capacidade ofensiva do time. Ele tentou ajudar. O Arrascaeta idem. Os dois vão ficar com 6. Mesmo sem eles terem feito muita coisa, que a partida do Flamengo hoje foi um desastre. Mas enfim, foi isso. Segunda, 9 da noite, no Dimensão Esportiva, estarei apresentando o Bate-Debate para a gente repercutir esse jogo e também os outros jogos da rodada do futebol brasileiro. Na terça, 9h15, estarei narrando Vasco e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, também no Dimensão Esportiva. E quarta-feira, depois de Palmeiras e Flamengo, aqui no Instagram, @iafernandes10 com DZ, @iafernandes _narrador, e aqui no YouTube também, youtube.com/plus, você vai acompanhar o nosso pós-jogo, o nosso Ianzão na área para Palmeiras e Flamengo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, fui!